Eu queria só ressaltar um tema que ficou meio que aberto em relação a datas comemorativas que os testemunhos de Jeová não comemoram. É muito importante, fundamental, fazer esse questionamento no sentido assim de você perguntar para ele de forma branda o porquê dessa escolha, porque na verdade não é uma escolha. Quando você passa a fazer estudo da Bíblia, você começa a perceber que as datas que os judeus comemoravam, né, eram três datas, que era da Páscoa, que significa a libertação do povo judaico do Egito, que ele estava escravo do rei Faraó, do imperador Faraó, né? O qual foi libertado por Moisés, e mesmo assim eles vagaram durante 40 anos no mesmo local, porque eles tinham um coração muito duro. Jeová fez a libertação, mas eles por mais que tivesse visto tantos e tantos milagres, maná caindo do céu, o mar morto, o mar vermelho sendo aberto, vários outros fenômenos, né? Vários outros milagres feitos por Jeová. Eles tinham um coração muito duro e eles queriam tudo na hora deles, como eles queriam. Eles foram um povo privilegiado, que foram escolhidos por Jeová, não aleatoriamente, com certeza Jeová conhecia o coração deles e deu essa chance, só que eles possivelmente se sentiram privilegiados e começaram a questionar e começaram a exigir muito. Dentre uma das complicações que tiveram, eles não aceitaram Moisés como líder, sendo que foi o próprio Deus que escolheu Moisés. Ele foi treinado durante 40 anos para poder se tornar líder desse povo, para libertar do Egito, o qual chegaria em uma terra que seria mais branda, né? Sendo que só quem entrou nessa terra foram apenas os jovens, que na época eram crianças, e quando chegaram lá, eles tinham por volta dos seus 40 ou poucos anos, foram os que tiveram direito a entrar, porque foram os que permaneceram com o coração brando, né? O próprio Moisés acabou não entrando porque ele era considerado, visto de longe, como o homem mais manso da época. Só que o coração duro, né, desse povo, que eles queriam assim imediato ser liberto, e não, eu nem sei o que passou na cabeça deles. Assim, de repente a impaciência fez com que o coração deles se tornassem duros. Enfim, e dentro dessa dureza, dentro desse caminhar, Moisés acabou. Eu lembro que a irmã dele, em algum momento, ele levou em questionamento a soberania de Deus também, né? Culpou em algumas coisas. O próprio Arão, quando Moisés subiu no monte para escrever a lei que o povo teria que seguir, não que eles seriam salvos por isso, salvos no sentido da vida eterna, o qual só o próprio Jesus pôde fazer isso, o próprio Senhor Jesus pôde fazer isso. Mas era um caminho mais seguro, né? Que eles caminhariam e estavam se revestindo de uma nova personalidade, né? De um novo revestimento, né, de qualidades. Mas, enfim. Então, eram três comemorações que os judeus festejavam, que era a Páscoa, que era a libertação, né, do povo. A festa do pão sem fermento, que eu não consigo recordar agora o significado, e uma outra festa que eu também não consigo lembrar. Mas trazendo a Páscoa para o momento atual agora, porque os testemunhos de Jeová não comemoram, e depois eu vou, consequentemente, trazendo a Bíblia só fazer esses três tipos de comemorações. Né? E porque essas três comemorações foram, de uma certa forma, deixado de lado, não deixado de lado, não deixando de considerar essa parte da história, mas deixado de lado e tendo um olhar mais para o futuro, que foi a última refeição de Cristo. Como foi que isso aconteceu? A última Páscoa de Cristo, que significa ungido escolhido, ele passou com os 12 apóstolos ainda.
dentro da comemoração, né? Porque, como ele falou, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Outra palavra que Jesus trazia muito, que ele falou que ele não veio para não cumprir o que estava escrito, ele veio para cumprir. Por mais que ele tenha trazido uma renovação, um novo pacto, ele não deixaria de cumprir o que estava escrito nas antigas escrituras hebraicas, porque aquilo tudo foi escrito por inspiração do Pai dele para chegar até Jesus. Então ele deixava bem claro que ele veio para cumprir. E junto com isso ele veio para trazer um novo pacto, o qual os discípulos passaram 3 anos com ele no ministério, e na última noite eles ainda questionavam. E alguns dias antes, Pedro ainda falou: Senhor, por que você se coloca em um jugo desse de sofrimento? Você não vai morrer. Aí nesse momento ele percebeu que o medo de Pedro foi dominado por um sentimento não dele, porque ele acreditava, ele reconhecia Jesus como filho de Deus, e ele fala: sai para trás, Satanás, porque não me venha fazer pecar, não me venha fazer pecar não me venha com isso, porque eu sei o que eu vim fazer, alguma coisa nesse sentido. Enfim, então na última noite de Páscoa, né, eles reuniram os 12 apóstolos, e nesse encontro foi quando Jesus revelou que dentre eles o outro iria, né? E eles ficaram preocupados, porque eles sabiam que eram imperfeitos, e ficou para o Senhor: mas quem de nós será? Porque de repente a traição de um não era a traição de Judas, era algo assim: ai, será que eu vou negar? Não sei, enfim. Eles perguntaram, questionaram. E aí Jesus, ele falou, né, que seria aquele que, quando ele fosse pegar o pão junto com ele, ele também pegaria o pão. Nesse momento, Jesus fala: vai, Judas Iscariotes, vai fazer o que você tem que fazer. Quando Judas Iscariotes sai, Jesus, ele reúne os discípulos e foca no que tem que ser feito, porque naquela noite ele vai ser entregue. Ele pega o restante dos pães sem fermento, que foi usado na celebração da Páscoa, né? Agradecendo a Jeová por anos passados ter liberto, e pega o vinho restante. E esse pão, esse vinho, Jesus, ele usa como símbolo, tipo assim, ele fala que o pão significava o corpo dele, né? Que eles comessem aquilo como se estivesse comendo o corpo de Jesus. Tanto é que a multidão que seguia, quando ouviu isso, ficou indignado e achou que Jesus estava blefando algo no sentido. Enfim, hoje eu estou meio assim cansada, estou usando palavras meio grossas, mas foram essas palavras que Jesus falou: esse pão significa o meu corpo, como em memória de mim, e esse vinho significa o sangue do pacto que Jeová tinha referido em Gênesis 3,15, né? Que resgataria o povo dele. E por esse motivo, e Jesus ainda ele exorta que fazei isso em memória de mim, para que não se esqueça do que eu vim fazer, né? Que o ponto principal que Jesus veio, ele não veio curar, não veio. O principal motivo, a causa que ele veio, foi para nos resgatar do pecado da morte, porque nenhum outro ser poderia ter essa capacidade de fazer isso, né? Só Jesus, que refletia a imagem e perfeição do Pai, né? Nenhum anjo, nada disso chegaria à sombra da capacidade e da performance de Jesus. Jesus ele foi criado para ser filho unigênito de Jesus. Não que os anjos não sejam, que nós não sejamos, mas Jesus ele foi feito para ser filho de Deus. Os anjos eles foram feitos não para servir, mas todos nós servimos. Jesus serve, Jeová nos serve. Mas foi feito para, tipo assim, ser
a comunidade, a sociedade deles no céu, e os humanos foram feitos para ser criados na terra. Então, essa diferença. Então, Jesus é o único capacitado para comprar os humanos, né? Porque, na verdade, foi uma compra de algo feito lá no passado, em Gênesis 3,15, fica mais claro isso. Talvez esse vídeo esteja meio... não esteja muito explicativo, porque eu estou no meu ciclo, e aí eu tô meio assim, um pouco impaciente. Mas, enfim, eu vou tentar deixar assim, e depois eu melhoro um pouco. Então tá. Então as comemorações dos Testemunhos de Jeová se resumem simplesmente nessa data. Na última refeição de Cristo, o qual ele pede para que simbolizem e que não esqueçam dessa data, não esqueçam do real motivo que ele veio fazer na terra, que foi o resgate. E para manter a obra dele, né? Que é falar sobre o reino do pai dele. E sobre aniversário, porque os testemunhos de Jeová não comemoram, porque assim, é muito fácil julgar quando você não tem um conhecimento. Mas também isso não impede de você perguntar, sentar e perguntar com brandura, né? Por que vocês não comemoram? A Bíblia, em momento algum, traz festas de aniversário comemorando. Os únicos seres humanos que comemoram, que se dão o privilégio de comemorar o seu grande dia de ter vindo à Terra foi Herodes, o que cortou a cabeça de João Batista, porque ele não aceitou a opinião que ele deu, porque como ele era profeta, os imperadores, os reis daquela época, eles meio que respeitavam a opinião deles. Ele falou que não era certo ele casar com a esposa da irmã dele. Então ele botou João Batista dentro da cadeia, né? E só não matou porque ele tinha medo da multidão. Mas enfim. E nisso, essa mulher que ele estava meio que apaixonado, que era esposa da irmã dele, do irmão dele, era aniversário dela e era aniversário dele, ele fez uma festa para comemorar e a mãe dessa menina pediu para ela fazer uma dança o qual encantasse a todos. O rei ficou encantado e falou: você pode pedir qualquer coisa que eu te darei. Até se você pedir a metade do reino, eu te darei. Isso deve ter bebido algumas taças de vinho, né? Enfim. Ela vai para a mãe e pergunta: mãe, Herodes falou que eu poderia pedir qualquer coisa. O que eu devo pedir? Ela falou: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, assim, esse é um dos aniversários que se comemoram na Bíblia. Aniversário, data de nascimento, de celebração. Herodes, que é uma pessoa perversa, o qual não respeita, né, as leis de Deus, mandou cortar a cabeça de João Batista, aquele que veio para abrir o caminho para o Filho de Deus. Enfim, o outro ser que comemora o aniversário é Faraó. E ele também ele que persegue o povo de Deus quando Moisés pede a liberdade dele. Moisés ele foi criado por ele e pela mulher dele, porque assim, na época que Moisés estava nascendo, eu não lembro direito a história. Eu sei que esse faraó perseguiu o povo de Deus e foi esse mesmo faraó que comemorou também a festa de aniversário dele. Ou seja, a Bíblia toda sagrada, todo esse processo que fala de reis, que falam de pessoas, né? Nenhum deles ali está falando de festa de aniversário. Jesus, ele não foi comemorado o aniversário do nascimento dele, nada disso. Simplesmente os magos que foram guiados, provavelmente não por Jeová, porque tanto que eles foram, aquela estrela guia, com tanto estudo, é provável que foi Satanás que foi guiando eles, né? O mentiroso opositor, que ele acha que vai conseguir alguma coisa contra o povo de Deus e contra o Filho de Deus e contra Deus e contra o próprio Criador dele, o qual Jeová conhece cada celulinha não, porque ele é ser espiritual, mas conhece cada característica dele, o que se passa com ele. E aí ele simplesmente guia esses magos, né? Aonde está Maria, né? A mulher humana que Jeová escolheu pela pureza dela para gerar o filho dele, né? E
Então, essa estrela vai guiando para a cidade. E essa cidade, ele procura o prefeito, o imperador da época, que é Herodes. E Herodes fala que quando achasse, voltasse para falar onde estava, porque queria também dar presente. Algo nesse tipo. Mentira, queria matar Jesus, porque Jesus já estava... Porque as escrituras hebraicas já falava da vinda do Messias. Em Gênesis 3,15 fala, né, que Jeová mandaria um descendente, então as pessoas acreditavam nesse descendente, nesse reino, e começou a ser anunciado, né, que o Cristo, o libertador, estava vindo. E Herodes, supostamente, ficou nervoso que não queria perder o cargo dele. E aí falou isso para os magos, para quando encontrasse, voltasse e falasse que ele queria também presentear, né, o rei que estava vindo. E aí a estrela guia continuou guiando os magos até Jesus. Quando chegou lá, eles ficaram encantados porque o rei estava vindo e eles achavam que iam libertar dos homens, aquilo outro, sendo que o reino de Deus não é na terra, será no céu. Ele veio para nos resgatar, falar sobre as boas novas, sobre esse reino de 1000 anos que vai ter para restaurar a terra e os humanos que realmente confiam, acreditam que Deus é um Deus amoroso e assim como nossos pais querem o melhor para a gente, tem esse mesmo sentimento por Jeová, mas de uma forma mais ampla, porque Jeová é perfeito e que Jeová não cria nenhuma regra cruel nem perversa, nada disso. E aí os magos vão ao encontro de Jesus, uns dão mirra, que naquela época esse bálsamo que sai de uma árvore, eu acredito, era muito caro, ouro, prata, deu várias coisas. E aí esses magos eles foram orientados através de anjos de voltar por outro caminho, que não voltasse para Herodes, porque ele tinha eles tinham má ideias contra Jesus. Então tá, os magos foram. Por que eu estou falando do mago? Eu não sei. Enfim. Ah, tá, voltando. Então não houve sim uma comemoração do nascimento de Cristo. Mas houve sim um contentamento dos que eram seguidores de Jeová, que o descendente dele estava vindo e provavelmente coisas boas teriam vindo, mas não houve-se festa. Maria não fez festa, Maria não comemorou. Ah, porque ela não tinha condição. Não, porque Jeová não pediu para ser comemorado, tanto que não se comemorou. Enfim. Então não houve aniversário de Jesus e nenhum ano dele, entendeu? Então essas festas que existem, né, no calendário, que a gente acaba falando calendário pagão, porque não é o calendário baseado no cristianismo, nos seguidores de Cristo, é esse calendário que veio existir após a vinda de Cristo. Os testemunhas de Jeová, eles não comemoram porque eles são seguidores, eles são cristãos, né? Hoje, a base referencial deles é o caminho, é os passos de Jesus, né? Eles entendem que Jesus é o descendente que Jeová prometeu para resgatar, né? Então, eles são seguidores de Jesus. E Jesus, em momento algum, negou o Pai. Então, é assim, Jesus, ele carrega, o Pai está ao lado dele, reflete a imagem de perfeição do Pai dele, e os verdadeiros cristãos seguem esse caminho, né? E não colaboram com essas festas pagãs, porque são festas que não têm nada a ver com o cristianismo. Então, essa é uma pequena síntese apressada falando porque os testemunhas não comemoram festas que eu posso falar que são festas pagãs, que não tá na Bíblia. Então é isso. Então, quando as pessoas têm dúvida, antes de rotular, é tão interessante você fazer o estudo. Ah, porque a Bíblia dos Testemunhos de Jeová é diferente. Isso é um mito, isso é um mito, isso é uma mentira. Quando você vai fazer um estudo com o Testemunho de Jeová, eles fazem questão de que você use a sua Bíblia, aquela Bíblia que é arcaica no sentido, não é arcaica. Ela tem um vocabulário mais complicado para uma geração da agora, ao qual não tem
vamos supor, muita leitura. Então, existe uma tradução no vocabulário, como a cada não sei quantos anos existe uma tradução, né? No dicionário, uma revisão, isso, aquilo, outro. Mas o estudo todo é feito na sua Bíblia. E tudo que ele vai provar que a terra vai ser restaurada, que nós construiremos nossas casas e que nenhum outro morarão, nós plantaremos nossos próprios vinhedos e ninguém vai comer. Nós iremos comer, porque nós vamos estar vivos para colher e para cuidar da nossa casinha. Entendeu? A gente não vai ter que herdar essa casa para o nosso filho porque a gente vai morrer. Então, na Bíblia Sagrada tem tudo isso. Só que os líderes, eles não explicam isso. Eles inventam até revelação, algo do tipo, mas também é um tema para um outro vídeo. Eu queria falar só sobre a Páscoa, sobre as festas comemorativas aí, né? São João, essas datas que não tem nada a ver com nada, né? São símbolos totalmente pagãos, Ano Novo, Natal. Jesus ele não nasceu em 25 de março, em Nazaré, ali na área de Israel. É totalmente inverno. Jesus ele nasceu em uma época, provavelmente era primavera ou verão, porque os pastores estavam dormindo no pasto junto com suas ovelhas. Então era impossível que Jesus estivesse dormindo em um celeiro e os pastores, né, estivessem dormindo ao ar livre. Eles morreriam congelados. Então são datas que foram inseridas no calendário como uma forma de manipular e de distrair a mente humana para um caminho que vai, quando a gente fala que vai à destruição, é assim, porque é assim. Existem dois caminhos. O caminho que te leva à verdade, né? A moral e a ética de Deus. E o outro caminho que te leva a um caminho que não vai a lugar nenhum, que vai ao pó. Que simplesmente vai ao pó. Você morre e acabou. Porque a morte, não existe céu e inferno. É outra teoria que não existe na Bíblia, céu e inferno. O princípio que Jeová usou para Adão, do pó você veio, para o pó você vai, é isso, acabou. Ele não vai ficar sofrendo. Ele fez a escolha dele, simplesmente acabou. Ele não vai existir mais. Ele teve a oportunidade de poder ter uma vida. Imagine você poder todo dia acordar. Todo dia você molhar sua planta, todo dia você fazer uma muda, todo dia você ver seu amor, todo dia você colher uma rosa, todo dia você você criar um desodorante novo com um cheiro novo de uma planta nova, sabe? Você descobrir um fruto novo com sabor novo, sabe? Uma semente nova que se pode comer. Então, a vida eterna significa isso, você viver a simplicidade e a grandeza e a beleza da criação de Deus. Não é isso, é mais ou menos isso que a Bíblia deixou para que nós fôssemos nos guiando. Entendeu? Então, todas essas festas uma mera distração, né, do calendário que a gente pode falar que é pagão, porque não é um calendário cristão, né? Porque se você for estudar a Bíblia, você vai ver que não. Jesus, ele não prega, ele não ensina nada disso, né? Então, é legal entrar pela porta da frente, você poder conversar com testemunha de Jeová, sem estar vendo vídeos que hoje em dia no YouTube você tem vários níveis de informações aí, e que muita gente se prejudica em vários níveis, de medicina, de dicas caseiras, de você passar vitamina C no olho, na pele, a menina que ficou quase cega. Tem várias coisas, tem várias desinformações, tem várias coisas erradas. Então não é legal entrar pela porta do fundo, é legal você ter acesso ao testemunho de Jeová. E se você for fazer uma pesquisa pelo YouTube, porque você quer fazer, não acredite na primeira historinha, que é muito fácil você falar mal. Falar bem o que é difícil. Entendeu? Então, quando você quer realmente saber algo, tente ouvir de uma pessoa que, por mais que não seja testemunha de Jeová, ela entende e respeita, né? Porque foi provada através da Bíblia. Mas ela respeita porque ela se acha incapaz de alcançar aquilo.
Mas é uma pessoa digna de respeito, porque ela compreendeu o que está na Bíblia e ela tem um tempo dela, até chegar ao momento de se tornar uma testemunha de quem é, uma testemunha do grande Deus, Jeová, de que ele é o Deus de amor, não é um Deus perverso, estudar a história que ele deixou para nós, que ele não seria um Deus, né, que simplesmente criaria e deixaria a gente assim, sem nenhuma informação, né? Desde quando antes o diálogo era diretamente, com Adão, depois não houve mais pela escolha deles, ele não ia deixar a gente assim, a deriva, né? A deriva. E hoje a Bíblia Sagrada ela foi selada, porque após a vinda de Jesus não tem mais nada a ser revelado. Tudo que tinha para ser feito, falado, as profecias, foram ditas por Jesus. Porque se ainda hoje existem profetas, imagine o tanto de profecias. Cada esquina ia ter um. Então, enfim, é isso. É muito interessante, antes de mais nada, você conversar diretamente, você com brandura e na tranquilidade, porque é uma coisa que eles não cobram nada. É algo que você dedica o seu tempo meia hora em um lugar, em um ambiente que você se sente bem, sabe? E aí você vai tirando suas dúvidas e ele vai mostrando na Bíblia. E você vai pedindo entendimento ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa te ajudar com a compreensão, sabe? E aí vai acontecendo aos poucos, mas entrar pela porta do fundo, vendo que as pessoas que eram, que saíram, que isso, que aquilo outro, eu acho que é um caminho meio tortuoso, porque eles vão te envenenar com sua própria ignorância, entendeu? Mas isso não quer dizer que você não pode pesquisar isso, aquilo, outro, mas é muito perigoso. Eu acho que é muito perigoso, que a internet, ela pode ser benéfica e maléfica. Você tem que ter muita audácia, muita astúcia para saber o que passa no coraçãozinho daquela pessoa para ela estar falando aquilo. Porque, tipo assim, pô, tá falando mal? Não, não aceito. Agora você falar assim que você compreendeu, mas não é capaz de dar esses passos, é diferente de falar mal. É mais ou menos isso. Eu agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que eu esclareça mais alguma coisinha, é só escrever embaixo, tá bom? Obrigada.